Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da segunda parte, denominada Filosofia. Perguntas, de números 185 a 196. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Segundo, sentimento. Item, dever. Pergunta, número 185. Quais as características de uma boa ação? Emmanuel responde: a boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem, e de quantos lhe cercam, o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Pergunta, número 186. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espiritista cristão? Emmanuel responde: o acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso. E no que se refere aos desvios e erros do presente, melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita, levada a efeito sobre a lei de amor, estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar, conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Pergunta, número 187. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Emmanuel responde: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí, a necessidade do perdão, no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Pergunta, número 188. Como devem proceder os cônjuges, casais, para bem cumprir seus deveres? Emmanuel responde: o matrimônio muito frequentemente, na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, casais, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica. Porque, na prece e na vigilância espiritual, encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus, no seu apostolado de abnegação e de dor, à face da terra. Pergunta, número 189. Que deve fazer a Mãe Terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Emmanuel responde: no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal,
A mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos trabalhos do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar, de modo algum, a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária, no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se-á, de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino, e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Nos problemas da dor, e do trabalho, da provação, e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade, ou nos prejuízos morais, das situações transitórias do mundo. Será, ela no lar, o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho, e a fonte de harmonia, para todos. Buscará, na piedosa Mãe de Jesus, o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam, os dons sublimes da humildade, e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriolas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus trabalhos a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas, no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Pergunta, número 190. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Emmanuel responde: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes, com êxito, o campo da compreensão e do sentimento. Pergunta, número 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Emmanuel responde: depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos,
que não lhes apreenderão a palavra, e a exemplificação, os irmãos indiferentes, ou endurecidos, de sua alma, comparsas do passado delituoso, que, é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados, pelos processos tristes, e violentos, da educação do mundo. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal, humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos, a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa, com vistas ao futuro espiritual. Pergunta, número 192. A mentira retarda o desenvolvimento do espírito. Emmanuel responde: mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. A mentira é a ação capciosa, que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando, por todos os modos, a evolução divina do espírito. Pergunta, número 193. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa. Emmanuel responde: a verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem, ou cada grupo de criaturas, possui o seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimentam as almas, nos vários planos evolutivos. O coração, que retém uma parcela maior, está habilitado a alimentar seus irmãos, a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso, na distribuição dos bens da verdade, porquanto, esses bens, devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito, a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. Ainda aqui, podemos examinar os exemplos da natureza material. A nutrição de um menino deve conter a substância mantenedora da vida, mas não pode ser análoga à nutrição do adulto. A despreocupação nesse assunto poderia levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas estivessem repletas de elementos vitais. Pergunta, número 194. Devemos contar, de maneira absoluta, com o auxílio dos guias espirituais, em nossas realizações humanas. Emmanuel responde: um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as suas expressões fraternas, por promessa formal, no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio, e se acham entrosadas no mecanismo das provações, indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Pergunta, número 195. Como poderemos encontrar, dentro de nós mesmos, o elemento esclarecedor de qualquer dúvida, quanto à qualidade fraternal e excelente, do ato que pretendamos realizar, nas lutas cotidianas da vida de relação? Emmanuel responde: aqui, somos compelidos a recordar o antigo preceito do amar o próximo como a nós mesmos. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito, recebendo-os de um seu irmão, na mesma qualidade, intensidade e modalidade, com que pretende aplicar o conceito, ou exemplo, aos outros. Com esse processo introspectivo,
cessariam todas as campanhas levianas dos atos e das palavras, e a comunidade cristã estaria integrada, em conjunto, no seu legítimo caminho. Pergunta, número 196. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Emmanuel responde: muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque, se tendes nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus, e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade, na aplicação legítima do conhecimento espiritista, a vós mesmos. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. Segunda parte, Filosofia. Terceiro, Cultura. Item primeiro, Razão. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, inscrevam-se e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos.